Pablo Marçal, Thiago Nigro, Eliezer, Neymar Pai. Esses são alguns dos famosos que participaram de eventos do Legendários, um movimento que vem chamando a atenção nos últimos meses. Criado na Guatemala, o movimento promove experiências que são consideradas transformadoras para seus participantes. No vídeo de hoje, vamos entender o que faz esse grupo e como são essas experiências que vêm dividindo opiniões na internet. E aí galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Filos e esse é o canal Planeta Novo. Se você não conhece o canal ainda, seja bem-vindo. E se você já conhece, é claro, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje tô aqui com o Luca, pós-feriadão, né? Aproveitou o fim de, mano? Aproveitei. Ontem a gente teve vídeo aqui, né? Um vídeo que não tava planejado. A gente teve o vídeo na segunda-feira sobre o falecimento do Papa, né? Então teve uma notícia aí no meio do feriado que fez a gente se movimentar também, né? Ficar de olho nas Mexeu notícias, contigo produzir. essa fatalidade? Ah, eu achei triste, né? Um Papa que... Era um papo querido, né? Era um Papa querido, um Papa que tinha ali umas ideias mais abertas também, um cara carismático, parecia ser uma pessoa realmente, uma pessoa do bem, então fica aí o nosso... E era nosso vizinho, né, querendo ou não. Era o primeiro Papa da América Latina, então era próximo aqui, sempre teve muito carinho nossos, com né? os brasileiros, então descanse em paz, Papa Francisco. E nesse vídeo, qual vai ser a meta de likes? Ah, esse vídeo é bem interessante, né, então eu quero que a galera deixe aí uns 7.850 likes. 7.850 likes, então a gente conta com você se bater essa meta, bora pro vídeo. Bom, o movimento Legendários, que tá chamando a atenção agora, né, na internet é agora que ele tá realmente, virou uma pauta grande, né, ele foi criado há quase 10 anos, em 23 de julho de 2015, na Guatemala. O criador é o pastor Shep Tupso, de uma igreja chamada Casa de Deus, e esse movimento começou com a missão de restaurar a identidade masculina cristã e promover uma conexão mais profunda entre os homens e Deus, através de experiências que prometem ser transformadoras. Essas experiências, então, segundo a descrição do próprio site, né, que consta na missão do Legendário, são feitas para levar os participantes a encontrarem a melhor versão de si mesmos, e um dos objetivos é devolver o herói a cada família, além de incentivar a liderança masculina baseada em princípios cristãos. Bom, o primeiro evento do Legendário teve 109 participantes e foi como uma das principais atividades do grupo, a principal, na verdade, que é o chamado TOP, que significa Track Outdoor de Potencial. Nesse evento, então, os participantes ficam 72 horas em meio à natureza, fazendo atividades como trilhas, caminhadas em silêncio, momentos de oração, meditação e também preleções bíblicas. Durante todo esse tempo eles ficam sem comunicação, então a pessoa não pode levar celular ou nada do tipo até. Inclusive eu conheço algumas pessoas, vi já que participaram, já vi um pessoal que eu sigo no Instagram e tal, postando, só pra avisar que nos próximos dias estarei off, então pra ninguém se preocupar e tal. Então as pessoas não podem levar nada, ficam totalmente ali em um estado de retiro, né? Então, eles só levam itens essenciais, né? Não é que não podem levar nada, né? Claro que precisam de alguma coisa, né? Como comida, por exemplo, obviamente, como barracas também, e uma bíblia que é obrigatória. No site do Legendários, o top, né? Que é essa atividade principal que eles têm, é descrito dessa forma: um desafio físico, mental e espiritual em sua vida, onde você vai romper com tudo que te prende e você aprenderá a desfrutar o caminho, lutar suas batalhas certas e desenvolver seu potencial máximo para chegar ao seu nível 10 e se tornar o herói caçador que toda a família precisa. E vale a gente destacar também que os participantes são instruídos a não contarem para os outros os detalhes do que acontece. Então o que a gente tem é alguma coisa tipo um assim, clube da luta, cima, né? Mas é aquela coisa de não, a gente vai fazer uma coisa aqui, mas fica... Eu acho que aqui, isso ajuda a instigar, tipo assim, tu chega pro teu amigo e fala, pô, fui nesse Legendários aí, deu o cara, e como é que foi lá, 72 horas, nada. Mano, não posso falar, mas foi transformador. O cara já fica instigado a falar, pô, será que vou pra ver como é que é? Dá uma curiosidade, né? Sim, com certeza. Então isso é realmente uma das coisas que acontece no Legendários, né? Eles têm essa instrução de não dar detalhes do que eles fizeram nesses dias, mas a gente sabe que tem essas atividades. Bom, como a gente falou, o início do movimento foi na Guatemala e ele começou a aparecer no Brasil lá em 2017, então também já faz alguns anos. O primeiro top, essa primeira atividade, aconteceu em novembro de 2018, organizada por uma equipe de Balneário Camboriú, que inclusive é a cidade que a gente se encontra. Que aqui, orgulho, né? Não foi a gente que organizou esse evento, mas foi aqui na nossa cidade. E desde então o movimento foi crescendo bastante e hoje o Brasil tem o segundo maior público do Legendários, com mais de 10 mil participantes até o momento, ficando atrás justamente da Guatemala. E pra gente ter um panorama geral do tamanho do Legendários, né, eles já passaram por 70 cidades, atraindo mais de 50 mil participantes. Em março, inclusive, teve seu primeiro evento na Europa, em Portugal, e em maio, já agora, nesse próximo mês, está marcada a estreia do grupo no Japão. Então ele tá conseguindo chegar em vários
vários continentes também, né? Tá crescendo. Bom, aqui no Brasil acontecem eventos legendários em pelo menos 10 estados, todos do sul, do sudeste e do centro-oeste, então ainda não chegou em todas as regiões, né? Vamos ver se isso vai acontecer, mas no momento tá centralizado nessas regiões. E o custo para participar de um top, que é essa principal atividade, varia muito, indo de R$450 a R$81 mil. Assim, eu achei essa informação, eu também fiz o roteiro, que tal, fiz a pesquisa. Eu achei essa informação dos R$450 em algumas matérias que falam sobre o grupo, até fontes confiáveis, mas em todo o resto, assim, que eu vi, e também no site do Legendários, que tem as próximas atividades que eles têm, que estão marcadas já, né? Claro que não são só aquelas, mas as que constam no site, os mais baratos são de 1.500. Então, se alguém aí que já fez, ou às vezes tá mais por dentro, né, faz parte do grupo, pode detalhar aí pra gente se realmente tem os de R$450 ou tem outros valores, atualiza a gente aqui embaixo. Bom, mas por que tanta diferença entre os valores, né? Tudo depende do tipo do evento. Por exemplo, as inscrições pro Top Pantanal, que aconteceu no dia 9 de abril, custaram 81 mil cada, então foi esse valor mais alto. Assim como a do Top Rio de Janeiro, que inclusive atraiu a participação de alguns famosos. Mas há eventos menores com valores menores também, por isso o movimento já conseguiu atrair pessoas de todas as classes, então não é uma coisa voltada para uma classe só. Bom, o Legendários também tem outros eventos, não só o Top, né? E um deles é o REC, a abreviação de Reto Extremo de Caráter, que visa reconectar os homens à sua identidade original projetada por Deus e também acontece em 72 horas na natureza. Eles também fazem experiências voltadas para pais e filhos, eventos de empoderamento matrimonial e algumas ações comunitárias, como visitas a comunidades carentes, doações, esse tipo de coisa. Bom, e uma das principais dúvidas que as pessoas têm em relação a Legendários é se o grupo é de alguma igreja. Bom, como a gente falou, ele foi fundado por um pastor, mas o grupo em si não está vinculado a uma igreja específica. Então a resposta para essa pergunta é que não, né? Não é de uma igreja, mas os eventos que acontecem muitas vezes são realizados por alguma igreja, porque alguém tem que realizar, funciona meio que numa espécie de franquia, então alguém tem que pegar ali, né? E geralmente é a igreja evangélica, né? Na maioria das vezes igrejas evangélicas, inclusive um que aconteceu na semana passada aqui em Balneário foi feito pela Igreja Embaixada, que é uma igreja evangélica, então assim, não é de uma igreja específica, mas o evento que você, por exemplo, se você for participar um dia, muito provavelmente vai ter sido organizado por uma igreja da cidade que você estiver. E também, no geral, o grupo tem a fé cristã como um dos seus principais pontos, inclusive eles se referem a Jesus Cristo como o legendário número 1 e incentivam os participantes a irem à igreja todos os domingos. Então, não é de uma igreja, mas é totalmente voltado para a vida da igreja. Eu achei que o legendário número 1 era o Marcos Mion. Inclusive a roupinha amarela, né? Pô, ele também usava. É laranja, né? Inclusive, isso, laranja. Inclusive a roupa laranja também. Pô, os caras copiaram tudo, pai. Bom, e um dos pontos que tá fazendo o Legendário chamar ainda mais a atenção é justamente a participação de alguns famosos, né? Como os que a gente falou naquela introdução. Por exemplo, o Thiago Nigro, né? O famoso primo rico aqui do YouTube, que dá dicas de responsabilidade financeira, investimentos, inclusive sempre tá envolvido em polêmica aqui também no nosso canal. Ele descreveu a participação dele em um desses eventos, né? Em um top, como a experiência mais intensa e de transformação espiritual que ele já teve na vida. O Pablo Marçal, outra figura polêmica, também empresário, coach, foi candidato à prefeitura de São Paulo também e sempre marca presença aqui nos vídeos do canal. Ele participou na edição do Legendários nos Estados Unidos, em janeiro. O Neymar Pai também compartilhou alguns registros ali de um evento que ele participou e recentemente o Eliezer, que é um ex-BBB, chamou a atenção também ao participar de um Legendários, levando até a sua esposa, que também é ex-BBB, a VTube, né, que também é muito grande aqui no YouTube, a se pronunciar. Bom, nesse caso do Eliezer, ele disse que participou de um dos eventos legendários em agradecimento à cura do Ravi, que é o seu filho, que passou 19 dias internado com um problema grave no intestino. Então foi um agradecimento por ele ter conseguido se curar do problema que ele tinha. E depois de um pessoal fazer piada e também fazer algumas críticas ali por ele ter participado, ele disse o seguinte: não deboche nem critique a fé do outro. Fé se vive, fé transforma, fé não se explica. E a Vitube, que é sua esposa, que não participou, né, porque os eventos inclusive são voltados para os homens, disse o seguinte: o legendário não é só sobre o homem, é sobre uma transformação para sua família, as esposas unidas daqui orando por eles e eles lá por nós e Deus no controle de tudo. Bom, mas não só famosos estão chamando a atenção por participar do Legendários, os políticos também já aderiram a esse movimento e mais do que participarem dos eventos, muitos inclusive já conseguiram emplacar uma lei do Dia dos Legendários. Até agora, pelo menos 17 cidades, incluindo algumas capitais como Campo Grande, Cuiabá e Vitória, e também 2 estados, ou seja, 2 leis estaduais, né, Paraná e Mato Grosso, tem esse dia em homenagem ao grupo. O primeiro desse projeto
projeto foi apresentado em Dourados, no Mato Grosso do Sul, pelo vereador e pastor Sérgio Nogueira. Essa lei então instituiu o dia 19 de maio como Dia do Legendários, um dia descrito como dia para celebrar o movimento que tem levado a formar homens inquebrantáveis diante do pecado, segundo o texto do projeto. Já em Cuiabá, o vereador Luiz Fernando Amorim considerou a lei uma homenagem aos homens que vêm resgatando os princípios masculinos bíblicos. E até mesmo em cidades que ainda não existe essa lei, os legendários começaram a ser recebidos pelas prefeituras, que muitas vezes se colocam ali à disposição para eles. Por exemplo, em Divinópolis, que fica em Minas Gerais, o prefeito Gleidson Azevedo tomou posse usando a roupa dos legendários. Ele inclusive recebeu muitas críticas por conta disso e rebateu dizendo que quando é de Deus, começa a perseguição. Bom, e seguindo essa linha também, muitas pessoas estão comentando sobre a relação do Legendários com pessoas consideradas importantes, digamos assim, com algum tipo de poder, de influência, e como tá virando também meio que um lugar para fazer negócio. Por exemplo, os retiros eles podem ser organizados também dentro de eventos privados, como um que aconteceu em Orlando, nos Estados Unidos, em janeiro, chamado O Poder do Network. Esse evento então era um evento privado que também contou com as experiências do Legendários. Os participantes então fizeram as atividades do grupo e depois participaram de uma conferência. Naquela ocasião, 15 pessoas palestraram, incluindo o próprio Pablo Marçal, o Dave Leonardo, que é pastor, o Thiago Brunet, que é coach, o Joel J, empresário e ex-nadador, e também o fundador do Legendários, o Shep Putzo, que além de pastor é graduado em administração e mestre em marketing. Bom, e a participação dessas pessoas que têm muitos seguidores nas redes sociais, como a gente viu, com certeza eles ajudam a atrair participantes pro Legendários, né? Porque as pessoas já estão acostumadas a seguir muito do que as pessoas falam, então surge mais alguma coisa, você vai levar essas pessoas pro caminho que você está seguindo, né? E, inclusive traz também esse lado meio que de networking pro grupo, né? Então tem essa parte de ser um retiro, tem essa parte de você tentar se desenvolver como homem, como ser humano, e também agora o que está sendo apontado é que também está se tornando uma oportunidade ali de fazer um networking, de conhecer pessoas importantes ou pessoas que podem te ajudar de alguma forma em diversos sentidos, né? Bom, e outro ponto que chamou atenção em relação ao grupo foi uma notícia triste que aconteceu em janeiro no Mato Grosso do Sul. O Fábio Querini, de 44 anos, faleceu em uma das trilhas enquanto fazia uma atividade de Legendários. O evento que ele participou começou numa quinta-feira, no dia seguinte ele começou a se sentir mal, começou a ter sinais de confusão mental e tal, começou então a ser monitorado pela equipe médica que estava contratada por evento, que isso tem que ter também em todos, mas acabou tendo uma parada cardíaca. Depois ele foi até levado para o hospital ainda com vida, mas sofreu novas paradas cardíacas e faleceu ainda naquele dia. E aqui também vale a gente destacar algo que o próprio grupo reforçou depois dessa notícia, né, da repercussão negativa que ela trouxe, inclusive, que todos os inscritos para as trilhas precisam apresentar atestados médicos que comprovem ainda que eles podem participar de atividades como essa, como subir morro, fazer esse tipo de coisa. Queria deixar um recadinho, você que está acompanhando Sul-Americana e Libertadores e não sabe onde assistir ou está cansado de ter que pagar para poder fazer isso, cria a sua conta no link que está aqui embaixo da Stake e você pode fazer isso gratuitamente. Lá também você pode acompanhar os playoffs da NBA que vão começar em breve, a Fórmula 1 e outros esportes. Então é um ótimo lugar para quem curte acompanhar o esporte, certo? Bom, no geral, então, o movimento ele é exaltado por muitos, mas também é criticado por muitos. Muitas pessoas apontam ali que o movimento ajuda a perpetuar ideias conservadoras, por exemplo, mas muitos participantes também exaltam os benefícios que eles tiveram, né, nessas experiências, se transformando em homens melhores, e há inclusive mulheres que defendem o grupo, como as de um grupo chamado Esposas de Legendários, que postam frases como essas: meu marido voltou manso, nosso casamento foi restaurado, voltou carinhoso, me abraça durante a noite. Então tu pega ali 72 horas, fica no meio do mato e aprende a respeitar a mulher e não trair, tá ligado? Então acho que vale a pena os 80 mil gastos, né, mano? Se tu tem que aprender isso no meio do mato, não consegue aprender sozinho. Ó, aqui a gente teve a opinião forte do Luca e agora eu quero saber a opinião de Evento vocês bobo, nos bobo. comentários. A gente se despede com essa opinião forte do Luca. Opine aí se você já participou, o que você acha. Rebate aí o que ele disse também se você discorda. Se você concorda, fala que concorda com o Luca aqui. Enfim, dê sua opinião. Tamo junto. Até a próxima.